Hi everyone, let's start our second class. Vamos começar então a segunda aula da Jornada do Inglês Sintonizado. Nessa aula nós vamos usar o filme A Culpa é das Estrelas para aprender então alfabeto e números, ok? O assunto principal então dessa aula vai ser esse. Vamos assistir então a primeira parte, o primeiro trecho aqui que eu separei e daqui a pouco então nós vamos aprender sobre o que foi falado. Vamos lá. Your turn, Gus. Yeah, sure. I'm Augustus Waters. I'm 18 years old, but really I'm just here at Isaac's request. And how are you feeling, Gus? I'm grand, yeah. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. Agora vamos assistir com legendas em inglês. Your turn, Gus. Yeah, sure. I'm Augustus Waters. I'm 18 years old, but really I'm just here at Isaac's request. And how are you feeling, Gus? I'm grand, yeah. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. Agora nós vamos ver frase por frase como ficou aqui o diálogo. Vamos lá. I'm Augustus Waters. I'm 18 years old. Isso significa eu sou Augustus Waters, tenho 18 anos. But really, I'm just here at Isaac's request. Então ele fala assim, but really, I'm just here at Isaac's request. Mas eu só estou aqui a pedido do Isaac. At Isaac's request. Então, por causa dele, Por causa do pedido do Isaac. É isso que ele quer dizer. And how are you feeling, Gus? And how are you feeling, Gus? É a forma, então, que o instrutor, a pessoa que lidera o grupo, ele fala, como você está se sentindo, Gus? Que é o Augustus. Então, Gus é o apelido do Augustus, ok? And how are you feeling, Gus? E como você se sente, Gus? Como você se sente é aquela forma, How are you feeling? É uma das formas, então, de perguntar how are you? Que é aquela pergunta que nós já vimos 1000 vezes na escola, How are you? Que a gente aprende I'm fine, thanks, não tem? Então, o Gus, que está fazendo uma conversa mais real, ele não fala I'm fine, thanks. Vamos ver o que ele fala? I'm grand, yeah. I'm grand, yeah. Que significa eu estou ótimo, eu estou muito bem. Existe uma coisa que algumas pessoas, então, elas vão escolher uma forma de responder com mais frequência essa pergunta how are you? Ele, por acaso, vai falar I'm grand, mas você pode falar I'm good, I'm okay, I'm fine. Você escolhe uma dessas, tá? E ele continua a resposta assim, ó. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. Ele fala assim, Que significa eu estou numa montanha russa que só sobe. That only goes up, Que só sobe. My friend, que seria meu amigo. Então essa é a conversa entre o Gus e o instrutor do grupo. Vamos assistir novamente agora, sem legendas, porque agora a gente já entende, Your turn, Gus. Yeah, sure. I'm Augustus Waters. I'm 18 years old, but really I'm just here at Isaac's request. And how are you feeling, Gus? I'm grand, yeah. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. Agora nós vamos assistir um outro trecho do filme em que a Hazel, que é a personagem principal, e o Gus, eles se conhecem, eles se apresentam. Na verdade, nessa reunião do grupo de apoio, a Hazel e o Gus ficam se olhando, Então, depois da segunda reunião, em frente à igreja, eles vão acabar se apresentando, se conhecendo de verdade, Então, o Gus vai perguntar o nome dela. Vamos assistir. What's your name? Hazel. And what's your full name? Hazel Grace Lancaster. What? I didn't say anything. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my God. I enjoy looking at beautiful people. Agora vamos assistir novamente esse trecho com legendas em inglês. Vamos lá. What's your name? Hazel. And what's your full name? Hazel Grace Lancaster. What?
I didn't say anything. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my God. I enjoy looking at beautiful people. Agora nós vamos ver, linha por linha, o que aconteceu então na conversa entre eles. Olha, what's your name? Qual é o seu nome, né? What's your name? Muito simples, né? Uma conversa bem elementar, bem tranquila. What's your name? Qual é o seu nome? Hazel. Hazel. E depois ele insiste, ó. What's your full name? What's your full name? Qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo? What's your full name? E aí ela responde, ó. Hazel Grace Lancaster. Ok? Hazel Grace Lancaster. Então esse é o nome completo dela. E aí ele fica olhando então para ela, né? E ela fala, what? What? O que é, né? O que foi? O que houve? Por que você está me olhando, né? O quê? What? Ok? Essa é a pergunta que ele fez então. E aí ele, I didn't say anything. I didn't say anything. Eu não falei nada. Eu não falei nada. E aí depois, why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? Por que você está me olhando desse jeito? Por que você está me olhando desse jeito? É isso que ela pergunta então. Why are you looking at me like that? Ok? Essa é a pergunta dela. E depois ele responde, because you were beautiful. Because you're beautiful. Que significa, porque você é bonita. E ela responde, oh my God. Essa é muito comum, né? Todo filme e tal, vocês vão ver, oh my God. E que significa, oh meu Deus. E aí ele continua, I enjoy looking at beautiful people. I enjoy looking at beautiful people. Eu gosto de olhar para pessoas bonitas, né? É isso que ele quer dizer então. Eu gosto de olhar para pessoas bonitas. Então essa foi uma conversa bem completa, né, com pergunta e resposta, né? Ele pergunta o nome completo, ela responde, né? E aí eles continuam conversando. Então é uma conversa bem completinha. What's your name? Hazel. And what's your full name? Hazel Grace Lancaster. What? I didn't say anything. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my God. I enjoy looking at beautiful people. Agora nós vamos aprender o alfabeto em inglês e daqui a pouco nós vamos ver novamente essa conversa, porque a gente vai falar de nome, né, de soletrar o nome. Então assim, tudo que a gente conversar aqui, né, tudo que a gente começar a falar aqui, na verdade vai ter um porquê, né, vai ter um motivo da gente estudar, tá? A gente não vai estudar o alfabeto agora só para saber ABC. A gente vai estudar o alfabeto porque quando você vai, por exemplo, numa recepção de hotel, ou quando você fala o teu nome para uma pessoa, e aí a pessoa pergunta como soletra seu nome. Porque assim, ó, Hazel. Hazel é um nome que não é comum no Brasil, não é verdade? E aí, como é que escreve Hazel? É com R, é com H, é com S, é com Z, ok? Então, Hazel. E aí a gente vai aprender a soletrar o próprio nome, então, falando o alfabeto. Ó, então, estou com aqui a tela do alfabeto aberta, né? E aí as letras são A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Então essas aí são as letras em inglês, tá? Se você precisar, então, entender cada uma delas, né? Você passa novamente, né? Você volta o vídeo e tenta ver. Mas aí eu vou te dar alguns macetes aqui, alguns truques para você lembrar algumas letras. Olha, a letra G, ela é G, G. Então, ó, a letra D é D, D. E a letra G é G, G. Tem uma diferença, ok? Aí tem a letra H, que é a H, H, H. Aí tem o I, né, que sou eu,
né? I, que é a letra I. Aí tem o J, que é a mesma do DJ, né? Quando você fala DJ, você fala DJ várias vezes, né? Você já viu, a gente usa essa palavra em português. Então, DJ, J. E depois K é o mesmo do OK, né? Então, K é a mesma pronúncia, né? É a letra do OK. Tem que lembrar, então, que a letra K é o K, né? E depois, deixa eu ver aqui, Q, né? A letra Q, então, é Q. Q, tá? A letra Q, você fala Q. E depois a letra R é a mesma coisa do verbo, né? Are, are. É o verbo to be, né? You are, não tem? Você é, you are, você está, né? You are. E aí você fala are, então, a letra R. E depois, eu quero te lembrar que a letra W, ela é W, W, ok? É um U duplo, né? Digamos assim, ok? Então, W. E depois X. X é o X, né? É o mesmo X do X-Men. Então você já sabe isso, né? Só tem que associar, né? Ó, X-Men é o X que você sempre falou, então X. E a letra Y é Y. É a mesma coisa que o mineiro fala, né? Você tem que lembrar, então, de uma pessoa que é de Minas, né? E vai lembrar e vai falar Y, né? Que é a letra Y. Então, é assim que eu costumo falar, né? Alguns macetes, alguns truques, para você lembrar, então, as letras em inglês, ok? E aí, passando, então, para a parte mais prática do uso dessas letras, é assim, ó. What's your first name? What's your first name? Significa, qual é o seu primeiro nome? Qual é o seu primeiro nome? What's your first name? First, então é primeiro, tá? E aí você pode perguntar assim também, ó. What's your middle name? What's your middle name? É o nome do meio, ok? What's your last name? What's your last name? What's your last name? É o último nome, ok? Então, se você pergunta What's your last name? É o último nome. E aí depois, What's your full name? What's your full name? Né? O Gus, ele pergunta para Hazel, então, What's your full name? Qual o seu nome completo, né? E eu tenho uma coisa a dizer, então, nesse ponto aqui, é o seguinte. Eu já falei, né, na aula anterior que a gente tem o TH, que é uma coisa que a gente não pode se intimidar com ele, é a língua entre os dentes, né, a thin. E aí agora eu vou apresentar para vocês o apóstrofo, né? O apóstrofo, ele é essa vírgula voando aí em inglês, ok? Ele substitui sempre uma letra na língua inglesa. Então, quando você tem um apóstrofo, ele vai sempre ser colocado no lugar de uma letra. E eu queria que vocês tivessem um compromisso comigo de não se assustar com ele, não se intimidar com ele, tá? Ele vai aparecer muito nas nossas aulas. E aí eu quero que você ache ele normal, né? Uma coisa simples, ó. Apóstrofo, uma vírgula voando e ela substitui uma letra, ok? Então, what is your first name? What's your middle name? Então a pronúncia aqui, ó. What is your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your full name? Então, na segunda, terceira e quarta perguntas, a gente usa o apóstrofo S. E aí a pronúncia muda um pouquinho, né? What is your first name? What's your middle name? Ok? Então, ele não fala o I, mas ele simplesmente substitui uma letra. Ele vai aparecer toda hora em inglês e é muito simples, tá? E aí a gente vai continuando, ó. A pergunta mais comum de todas é What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Né? E aí ela respondeu. É assim que fala, ó. My name is Hazel. My name is Hazel. Então, meu nome é Hazel. Ou então, Hazel. Né? Fala direto. Não tem obrigação, né, de falar igual um robozinho, não, tá? Pode falar igual ela falou lá, né? Que ela sabe mais inglês que todo mundo aqui, não é isso? Então, what's your name? Hazel. My name is Hazel. Então você pode falar curto ou longo, ok? E aí, a parte então que eu queria chegar é How do you spell your name? How do you spell your name? Como é que você soletra seu nome? Como é que você soletra seu nome? E aí, ela poderia falar assim, ó. It's H-A-Z-E-L. It's H-A-Z-E-L. Né? Porque aí ela estaria soletrando letra por letra aí para dizer como escreve o nome dela, né? Porque as pessoas não vão saber como escreve Hazel.
ok? Então é muito importante saber o alfabeto, porque você tem que soletrar o seu nome. E aí eu já te convido, né, para treinar isso com o seu próprio nome, ok? É muito importante, então, que você nessa aula aqui já fique fluente, então, já fique seguro soletrando o seu próprio nome. Então treine isso aí em casa, que daqui a pouco a gente vai treinando também, ok? A gente vai perguntando, então, aula a aula. Agora nós vamos para a parte de numbers, que também se aplica, né, de uma coisa prática, que é o seguinte: se eu falo de números, eu não vou falar só, é bom saber número, não. Eu quero que você saiba, então, falar o seu telefone, o seu CEP, a sua idade, né? É para isso que a gente vai aprender numbers. Não existe outro motivo, é para usar, né? E aí, vamos lá então, ó. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por que eu parei no 21? Sabendo do 0 ao 20, você consegue falar até 99, né? Por quê? Porque aí vai 21, 22, 23, 24, até o 29 e depois 30, né? E aí a gente aprende depois as dezenas, ok? Então, a princípio, ó, vamos aprender aqui de 0 a 21. E aí lembrando que o 0 em telefones é mais comum você falar O, por isso que esse O está escrito aqui, ok? 0 or O, é mais comum falar assim. O Gus, lá naquela conversa, né, ele fala a idade dele, né? Se o instrutor tivesse perguntaria assim, ó, How old are you? How old are you? E aí ele falaria, I'm 18 years old. I'm 18 years old. Foi isso que ele falou lá. Mas se ele quisesse parar no 18, podia, tá? Então se alguém te pergunta, How old are you? How old are you? Qual a sua idade? Você responde, I am 18. I am 25. I am 19. Né? Então você pode falar só parando no número. Mas se quiser, você pode falar I am 18 years old. Então é assim que fala em inglês, tá? Não é o verbo ter, tá? A ideia quão velho é você? Mais ou menos assim a pergunta, tá? How old are you? Então você entenda how old are you como qual a sua idade. E aí a resposta, I am 18 years old. I am 16 years old. I am 40 years old, né? 40, né? E aí, depois disso, agora a gente vai, ó. What's your telephone number? What's your telephone number? Qual é o seu número de telefone? E aí sim, eu quero então convidar você também a treinar o seu número de telefone em casa depois dessa aula, tá? Você vai ver aqui a numeração, né, os números, e depois vai treinar você falando o seu próprio número. What's your telephone number? E aí, por acaso, né, eu escrevi aqui, ó, It's 555-4782. É importante lembrar que você vai falar número por número, tá? Não fala 47, 55, não é comum falar assim. Então, ó, It's 555-4782. É assim que falaria, então, o número que está anotado aqui. E aí eu vou dar um macete, então. Você anota o seu número num papel e tenta falar ele, porque sem olhar é pior ainda, é mais difícil, tá? Então você anota no papel ou na tela e aí você fala o teu próprio número. E aí você vai treinar, então, o seu número em inglês. Eu quero que você fique bem seguro, então, falando o seu próprio número em inglês depois dessa aula aqui, ok? Então, nessa aula, nós aprendemos a questão do nome, né, de seu nome completo, seu primeiro nome, seu segundo nome, também como soletra o seu nome, né, o alfabeto, e também a questão dos números, né, como se fala, então, a sua idade e como se fala o seu telefone. É importante que você treine isso em casa. Além disso, se você quiser, né, você está convidado, então, a assistir esse filme. Não sei se você já viu. Se você já viu, é melhor ainda, sabe por quê? Que aí agora você assiste ele completamente em inglês, né? Sem legenda, que tal? É um desafio já é um treinamento, né? Então a ideia é que todas as aulas, né, você tente aí assistir uma coisa ou outra em inglês, sem legendas, ou com a legenda em inglês, né? Para tentar captar uma palavrinha ou outra do que está sendo falado lá.
É bem importante então que você treine e que você use até o seu tempo livre para fazer isso com bastante tranquilidade, né? Você vai assistir então um filme ou uma série em inglês no seu tempo livre. Aí você não vai estar estudando, né, uma coisa muito séria. Você vai estar se divertindo e de repente tentando entender o que está sendo falado lá, ok? Obrigado então pela sua atenção e até a próxima aula. See you!